Olá, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Sônia, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Jussiara, vamos iniciar agora. Marinete, boa tarde. Rosana, boa tarde. Tierlane, boa tarde. Bom, pessoal, meu nome é Julian. Acredito que alguns de vocês já me conheçam. Eu trabalho na PASFOM da paróquia São José Operário. E hoje eu estou aqui para a gente juntos, né, aprender um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras. Né? Esse mês que é dedicado à Bíblia, nós estamos trabalhando uma série de palestras para a gente compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia. E na palestra de hoje, a gente vai falar sobre as diferentes versões da Bíblia. Né? Será que existem diferentes versões da Bíblia? Que diferenças são essas? E aí hoje nós vamos trazer o seminarista Eduardo para falar um pouquinho sobre isso. Bom, e aí eu gostaria de fazer um convite também para que vocês participem, né, das próximas palestras. Nós ainda teremos mais 2 palestras. Uma palestra que vai ser com o nosso Padre Henrique, né, que ele vai falar sobre o livro do Deuteronômio. Por que esse assunto? Porque a CNBB, né, ela determinou que esse mês os círculos bíblicos, né, todo ano, nesse mês, eles refletem sobre um livro específico. E nesse mês, nesse ano, os círculos bíblicos vão discutir sobre o livro do Deuteronômio. E no próximo encontro, né, depois desse com o padre, nós vamos ter o Pedro falando conosco sobre o livro do Apocalipse, né? Que é um livro bastante complexo, então vai ser difícil a gente falar muita coisa, vai ser uma introdução, mas para aqueles que querem iniciar a ler o livro, entender o seu contexto, vai ser uma palestra muito legal. Bom, eu quero aproveitar, enquanto a gente está aguardando um pouco algumas pessoas chegarem, né? Enquanto eu não chamo o nosso palestrante, eu quero que vocês deixem aqui suas intenções nos comentários, né? Porque embora aqui nós tenhamos um objetivo, que é falar, né, sobre a Bíblia, é importante a gente também recordar, né, o momento que nós estamos vivendo, e aí então a gente também rezar juntos pelo momento. Né? Então, eu gostaria de pedir em especial, né, nas orações que nós vamos fazer pelos doentes, pelo Covid, pela minha família, pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, contra o Covid. E aí eu gostaria que vocês deixassem também os seus comentários aí embaixo. Né? Deixem aí suas intenções, que quando nós iniciarmos as nossas orações, nós vamos rezar juntos por elas. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Tia Ilma. Tia Ilma deixou uma boa tarde para todos nós da São José Operário. Boa tarde, Júlia. Júlia, que provavelmente estará conosco, né, na próxima palestra, mediando também. Regina, boa tarde. Então, Tierlane deixou aqui, né, sua intenção pelos nossos dirigentes espirituais, pelo Monsenhor Vitorino, pelo Padre Henrique,
que o Espírito Santo seja sua fortaleza e também pelos seus familiares. Também está pedindo pelos doentes que nós colocamos diariamente na hora da misericórdia. Então, esse também é um convite que eu faço a vocês, né? Quando nós fizermos o Terço da Misericórdia, nas terças ou às quintas-feiras, eu convido também que vocês participem conosco para deixar suas intenções e a gente rezar junto. Tia Ilma pede oração pelo sobrinho de 1 aninho que está em observação no Hospital Albert. Então vamos rezar por ele também. A Jussiara está pedindo pela sua saúde e saúde de todos os doentes. O Birajara diz, preciso de uma oração, muita dor no corpo, né? Então vamos pedir por ele também. Sônia deixou aqui sua intenção pelo fim da pandemia, saúde da minha família, por todas as famílias, pelas pessoas que passam necessidade. Então, continuem aí deixando suas intenções que nós vamos rezar por todas elas. Terezinha também deixou sua intenção. Peço pela saúde de Renato, que está com um tumor no cérebro. Então, Terezinha, pode deixar que o Renato também será incluído nas nossas orações. Pessoal, quero informar também, né, que quando nós rezamos o Terço da Misericórdia, e a comunidade também está sempre rezando, né, às 3 horas da tarde, todos os dias, nós colocamos as intenções que as pessoas fazem, né, enfim, para a hora, né, da misericórdia, às 3 horas da tarde. Então, as pessoas fazem suas intenções num grupo que a gente tem no WhatsApp da nossa paróquia. Se você desejar, também você pode participar e deixar suas intenções lá. Então, o Birajara fez mais um pedido aqui, orar pelo meu irmão, meu genro Juninho, esposo da minha filha. Então, vamos pedir por ele também. Marinete, peço oração pelo povo que esquece que a pandemia não acabou. Precisamos de acordar para a realidade. Verdade, Marinete. Então vamos pedir, né, que o Senhor possa iluminar essas pessoas para que elas possam, né, enfim, ser esclarecidas e possam também ter essa noção. Né? Nós que fizemos, inclusive, um ciclo de palestras também sobre esse assunto, não é? E que, enfim, nós tiramos várias dúvidas e tudo mais, mas infelizmente muitas pessoas ainda não têm, né, as devidas informações. Bom, pessoal, o nosso palestrante ele só está com um imprevisto aqui agora, ele já me respondeu, mas ele se atrasou um pouquinho, por isso que a gente ainda não iniciou, tá? Mas eu já vou dar início às nossas orações, enquanto isso vocês vão deixando aí as suas intenções, que a gente vai já iniciar em alguns minutinhos.
Tcherlane deixou aqui mais um pedido, né? Pedir pelos nossos políticos para que coloquem o bem da comunidade acima de qualquer coisa. Consciência pública, ética e empatia. Verdade, Tcherlane. Infelizmente, né? Muitas pessoas não têm essa visão, né? Muitas vezes os políticos acabam não prezando pela nossa comunidade. Bom, pessoal, então vamos dar início, né, efetivamente, à nossa palestra de hoje. E hoje, como eu mencionei, né, nós vamos trazer aqui o Eduardo, né, o seminarista, e o Eduardo vai falar um pouquinho sobre as diferenças, né, entre as Bíblias, as diferentes versões da Bíblia. Será que existem diferenças? Que diferenças são essas? Certo? Bom, então, antes de tudo, eu gostaria que a gente rezasse juntos, né, que a gente pedisse, primeiramente, por todas as intenções que foram aqui deixadas, né, a Regina deixou mais uma intenção, vou ler aqui rapidamente. Peço que sejam derramadas muitas bênçãos na vida do nosso Padre amado Henrique Coimbra, por mais uma dádiva da sua ordenação sacerdotal, né? Sim, amanhã nós vamos comemorar, né, nas santas celebrações, mais um ano, né, de ordenação sacerdotal, né, de aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Henrique, então participem conosco também. Bom, então, nesse momento, né, eu gostaria de que todos fechassem seus olhos, para que a gente possa pedir juntos, né, que o Espírito Santo possa infundir sobre nós, né, todo o seu conhecimento, que ele abra o nosso coração para que a gente esteja preparado, né, para os conhecimentos que nós vamos receber aqui hoje. Vamos pedir a ele que ilumine o seminarista Eduardo, né, para que o Espírito Santo infunda sobre ele, para que ele possa falar tudo conforme a palavra de Deus, conforme Deus deseja que nos seja passado. Bom, agora eu vou convidar o Eduardo aqui para a chamada, e aí eu gostaria, né, que vocês, bom, dessem boa tarde a eles e vamos rezar juntos por ele. Oi, Eduardo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Juliano. Você me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo. Todo mundo ouvindo bem? Bom, Eduardo, eu Ok, agradeço, né, agradeço novamente pela sua disponibilidade, né? E aí vamos agora dar o início à oração. Você gostaria de deixar alguma intenção ou podemos dar início à oração? Podemos dar início, né? Apenas colocar as intenções costumeiras pelo Santo Padre Papa, né? Pelo nosso cardeal arcebispo, pelo pároco também do paróquio, né? Enfim, por toda a Uhum, comunidade, para que possa crescer cada vez mais. tá bom. Então vamos pedir ao nosso Pai, né, através da oração do Pai Nosso, que Ele possa atender às nossas súplicas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos pedir também ao Espírito Santo para que ele possa infundir sobre nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, obrigado a todos que estão nos assistindo agora. Eduardo, eu passo agora para você a palavra. Obrigado, então, Juliano. Então, o som está ok, a imagem também? Tá sim, a gente está te ouvindo e está te vendo bem. Ok. Antes de tudo, né, pedir desculpas pelo atraso, né?
Nossa vida tem alguns imprevistos que às vezes a gente nem espera, né? Mas que É, acontecem e a gente vai tentando administrar. Agradeço a paciência de todos, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite que me foi feito pelo meu irmão de turma, o João Alberto, né? Somos da mesma turma. Também a oportunidade dada pelo pároco, enfim. E agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, partilhando um pouco sobre a Sagrada Escritura, né? Toda semana vocês têm se reunido, né, enquanto paróquia, para fazer esse estudo muito belo sobre alguns temas relativos à Sagrada Escritura, né? E hoje a proposta é a gente conversar um pouco sobre as várias traduções e as várias edições que nós temos da Sagrada Escritura, né? As várias versões que aparecem aí para a gente, seja dentre as várias traduções católicas, seja também dentre as várias versões da Sagrada Escritura dentro das comunidades cristãs, né? E aí a gente vai conversar um pouco sobre todo esse contexto, né? Bom, se nós entrarmos em uma livraria, né, nós vamos encontrar ali diversas versões, diversas traduções da Sagrada Escritura, né? Desde traduções católicas, das mais conhecidas, né, como Bíblia Ave Maria, né, as mais utilizadas, a edição pastoral, né, da editora Paulus, a Bíblia de Jerusalém, né, muito utilizada para o estudo, e vamos encontrar também traduções dos protestantes, né, as traduções Ferreira de Almeida, né, e todas essas tradução do Rei Jaime, né, muito usada pelos anglicanos, tem também uma tradução em português. A gente vai encontrar diversas traduções, né? E por que nós temos tantas traduções, edições da Sagrada Escritura? Qual que seria uma mais correta, né? Para nós católicos, qual que seria de melhor uso, né? Antes de tudo, a gente deve entender um pouco a história da Sagrada Escritura, né? A gente entender um pouco de onde surgem os textos da Sagrada Escritura, a língua em que são escritos, né? Tudo isso vai ajudar a gente a compreender um pouco todas essas questões da tradução, das versões, das diferenças entre as versões, por exemplo, entre a Sagrada Escritura utilizada pelos católicos e a versão utilizada pelos protestantes, né? Então, se a gente entender um pouquinho como vai surgindo essa formação do livro sagrado, a gente vai compreender um pouco essas questões, né? Antes de tudo, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que ela se divide em dois grandes blocos que nós já conhecemos, que é o Antigo e o Novo Testamento, né? Se pegarmos a nossa Bíblia Católica, está lá o Antigo Testamento com os seus 46 livros e o Novo Testamento com os seus 27 livros, né? Antigo e Novo Testamento, eles foram escritos em dois contextos bem marcados e diferentes na história, né? Nós sabemos que o que marca a transição do Antigo para o Novo Testamento é justamente o nascimento de Cristo, né? Então, quando falamos de Antigo Testamento, estamos falando de um conjunto de 46 livros que foram escritos num contexto pré-cristão, ou seja, antes do nascimento de Cristo. São livros que foram escritos dentro do contexto do povo de Israel, que é aquele povo escolhido, né, que vai manter a adoração do Deus único e verdadeiro, Deus de Israel, em meio aos demais povos que vivem o paganismo, a adoração aos outros deuses, aos deuses falsos. Então, esses 46 livros são escritos nesse contexto do povo de Israel, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, o último profeta. Os 27 livros do Novo Testamento estão escritos dentro do contexto da comunidade cristã primitiva, né? São os apóstolos e os primeiros discípulos de Cristo que vão escrever os 4 evangelhos, São Paulo que vai escrever suas cartas, as demais cartas dos apóstolos, né? O livro do Apocalipse de São João, os Atos dos Apóstolos de São Lucas, já são escritos dentro do contexto do cristianismo, né? Que sai do judaísmo, né? Cristo nasce dentro do judaísmo, descendente da família do rei Davi, filho da Virgem Maria, filho adotivo de São José, mas sendo Deus e homem verdadeiro, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarna, mas que nasce no contexto cultural do judaísmo. E dali, desse contexto do judaísmo, vão sair os cristãos e vão compor o Novo Testamento, né? Bom, entendido isso, a gente tem que pensar também que tanto a Sagrada Escritura, antes de tudo, não é um livro único, né? Nem o Antigo Testamento é um livro e o Novo Testamento é um livro, mas ali é um conjunto de livros, né? A própria palavra que nós usamos para designar o nosso livro sagrado, Bíblia, né? Em grego é o plural de biblos. Biblos é livro, Bíblia é livros, seria um conjunto de livros, uma biblioteca de livros. Então, nós estamos falando ali
de um conjunto, né, de 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, escritos também por autores diferentes, em contextos diferentes, locais, geográficos, temporais, né, que ajudam a gente também a tentar compreender um pouco todo o contexto, a contextualização desses livros. Né? Só que aqui nós estamos para tratar mais propriamente das edições e das traduções, né, e das várias versões que se fazem da Sagrada Escritura. Então é necessário a gente compreender um pouco a língua em que foram escritos os livros sagrados. Né? Então, vamos pensar um pouco antes aqui no Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento, como eu dizia, escrito dentro do contexto do povo de Israel, vai ser escrito majoritariamente em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e alguns poucos e alguns trechos em grego. Né? Mas, mais soberanamente, o hebraico e o aramaico. O hebraico é a grande língua dos judeus, né? E o aramaico é uma língua que vai ser uma espécie de hebraico popular, vai ser uma língua mais falada pelo povo, enquanto isso o aramaico, né? Enquanto o hebraico vai ser uma língua mais litúrgica, mais usada no templo, né? No culto do templo, e na própria versão da Sagrada Escritura. Né? Então, os livros do Antigo Testamento eles são escritos dentro desse contexto da língua hebraica e da língua aramaica, né? Os seus 46 livros nesse contexto. No Novo Testamento, os livros serão escritos em grego, todos eles serão escritos em grego, tirando o Evangelho de São Mateus, que sabe que teve uma primeira versão do Evangelho de São Mateus que foi escrita em hebraico, porque São Mateus ele escreveu direcionado principalmente para os judeus, né? O Evangelho de São Mateus é um evangelho que ele escreveu para a comunidade judaica que estava se tornando cristã. Então ele escreve primeiramente em hebraico, a língua dos judeus, e depois a tradução grega é a que chegou até nós. Né? Bom, dentro desse contexto, a gente precisa entender que, por exemplo, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico por ser a língua dos judeus, porque o Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, que é o livro sagrado dos judeus até hoje, foi escrito por judeus para judeus. Então, por isso vai ser escrito naquela língua restrita do povo judaico. O Novo Testamento, ele já não é escrito numa língua restrita, mas ele é escrito numa língua que era falada pela grande maioria do mundo conhecido na época, né, que é basicamente as províncias do Império Romano, que é o grego. Né? A língua grega, no período de Jesus, era a língua franca, né, como hoje nós temos aí o inglês, que é a língua internacional, usada na diplomacia, que é a língua mais conhecida, né, a língua mais estudada, que todo mundo tem uma mínima noção, nem que seja para dizer um oi, como hoje é o inglês, na época de Cristo era o grego. Né? Ainda que a língua oficial do Império Romano fosse o latim, era o grego por causa da cultura grega, da filosofia grega, da mitologia grega adotada pelos romanos, que era a grande língua falada por todos. Né? E por isso os apóstolos e os primeiros evangelistas vão escrever o Novo Testamento na língua grega, justamente por ser a língua internacional, e que assim seria compreendido por todos os povos. Porque enquanto o Antigo Testamento foi escrito pelos judeus para os judeus, ou seja, era circunscrito à religião daquele povo, não tinha um caráter de querer universalizar-se, né? Diferente é o cristianismo. O cristianismo tem a ideia de evangelizar todos os povos. Então, quanto mais acessível for a escritura, melhor. Né? Então, escrevem ela na língua grega. Né? Então, isso a gente precisa entender, então, os originais, né, com o qual foram escritos os livros sagrados. Como eu dizia, Antigo Testamento, hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Né? Como eu dizia, então, as primeiras versões do Antigo Testamento são escritas na língua hebraica e aramaica. Né? Nós não temos como dizer quem seriam exatamente os autores de cada um dos livros do Antigo Testamento. Existem tradições, né? Por exemplo, a grande tradição de que os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Pentateuco em grego significa 5 livros, né? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, teriam sido escritos por Moisés. Né? Então, Moisés seria o grande escritor do Pentateuco, que é justamente ali, naqueles livros, que está contido toda a história da criação, a história de como Moisés libertou o povo do Egito, né? De como Deus entrega a lei a Moisés, que tem o seu centro nos 10 mandamentos. Né? Então, esses livros teriam sido escritos, segundo a tradição judaica e mantida pelos cristãos, por Moisés.
Isso não quer dizer que Moisés tenha escrito os 5 livros da forma como nós encontramos hoje, né? A igreja entende que ali um núcleo primeiro daqueles livros foram escritos de fato por Moisés, mas que depois podem ter sido complementados por Josué, por algum sucessor de Moisés, e com as outras tradições orais dos judeus que foram então sendo escritos, né? Os outros livros, né, nós não, infelizmente não temos um autor, né? E muitos desses livros não têm um único autor, mas foram escritos por vários autores ao longo de anos, né? Então, o processo que vai da construção dos livros do Antigo Testamento, ele é um processo dinâmico e longo, né? São livros escritos ao longo de vários séculos dentro da tradição judaica, né? Você tem livros escritos antes do exílio da Babilônia, ou seja, no período dos reis de Israel, os grandes reis que nós conhecemos, Saul, Davi e Salomão, né? Depois você tem livros que foram escritos depois do exílio da Babilônia, né? Porque os babilônios, um grande império da antiguidade, o império de Nabucodonosor, ele invadiu no século VI a.C. O reino de Israel e dispersou o povo judeu, destruiu o templo, né? E é o chamado exílio da Babilônia. Os judeus são levados como escravos para a Babilônia, né? Então, muitos livros foram escritos no contexto do exílio, outros depois do exílio, né? Quando o exílio acabou, os judeus puderam voltar para a sua terra, reconstruíram o seu templo. Aí a gente vê toda essa narração, por exemplo, nos livros de Esdras e Neemias, né? Onde nós temos a narrativa do retorno do povo à terra de Israel. Então, são livros escritos ao longo de vários séculos, né? Muitas vezes não apenas por um único escritor sagrado que sentou na mesa e escreveu, mas talvez vários escritores que passaram por aquele mesmo livro, né? Fazendo complementações e etc., né? Mas todos eles, lógico, chamados de agiógrafos, ou seja, escritores sagrados, porque receberam inspiração do Espírito Santo para que pudessem escrever dentro do seu contexto cultural, linguístico, aqueles livros. Mas escritos, como eu disse, em língua hebraica. E qual foi a primeira tradução do Antigo Testamento para uma outra língua? Foi justamente a tradução em grego, né, que é como nós conhecemos a chamada tradução dos 70. Né? Os judeus, eles, depois do exílio, né, eles se dispersam pelo mundo então conhecido, chamado mundo helênico. É um mundo dominado pelo Império de Alexandre o Grande da Macedônia. Então, é um mundo que começa a falar grego, que começa a se influenciar pela cultura grega. Então, muitos judeus vão fazer pequenas comunidades judaicas dentro de cidades de cultura grega, principalmente no que hoje é o Egito, na cidade de Alexandria, né? Dentro desse contexto, muitos judeus que já vão nascendo nesse exílio, ou seja, nessas cidades de língua grega, eles já não têm tanto contato com a cultura de língua hebraica. Então, vai ficando difícil para esses judeus que estão vivendo nessas comunidades de língua grega compreenderem a Sagrada Escritura no hebraico. E aí começam a surgir projetos de tradução do livro sagrado dos judeus, o nosso Antigo Testamento, da língua original hebraica para o grego, né? É a chamada tradução dos 70, né? Porque aí tem uma bela tradição que diz que 70 rabinos, 70 sábios judeus, fizeram, então, cada um deles a tradução dos livros sagrados, né? Segundo a tradição, lá durante 70 dias, né? 70 sábios, durante 70 dias, cada um fez uma tradução da Sagrada Escritura, e depois, quando eles chegaram para comparar, a tradução de cada um dos 70 era exatamente igual, né? E aí teria sido, então, a tradução que os judeus que não moravam na Terra Santa, ou seja, que estavam dispersos em comunidades no mundo helênico, principalmente na região do Egito, teriam, então, feito essa tradução para que esses judeus de língua grega pudessem compreender. Nesse contexto, também vão ser inseridos dentro do cânon bíblico, quando eu digo cânon bíblico, é a lista oficial dos livros contidos na Sagrada Escritura, né? Mas então vão ser incluídos no cânon do Antigo Testamento, ou seja, na lista oficial dos livros do Antigo Testamento, alguns livros já escritos em língua grega, né? Ou que alguns dizem que seriam, na verdade, originalmente hebraicos, mas que não chegaram até nós, os originais hebraicos, mas ao menos a tradução grega, que são chamados deuterocanônicos, né? Palavra hebraica que significa, palavra grega que significa do segundo cânon, ou seja, da segunda lista. São 7 livros que vão ser adicionados pelos judeus de língua grega dentro da sua tradução grega, né? Como eu falei, a tradução chamada tradução dos 70. Ficou com esse nome por causa dessa tradição dos 70 sábios que a traduziram em 70 dias, e aí por isso nós chamamos essa tradução dos 70 também de Septuaginta, né? Eles vão adicionar 7 livros dentro desse cânon, que eles vão reconhecer como inspirados, né?
como de fato são, e vão adicionar ao cânon do Antigo Testamento, né? O primeiro e o segundo livro dos Macabeus, o livro de Judite, o livro da Sabedoria, o livro do Eclesiástico, né? O livro do profeta Baruque, o livro de Sabedoria, já falei, são esses 7 livros, né? Que vão ser adicionados. Isso sempre vai gerar uma briga entre os judeus de língua grega e os judeus de língua hebraica, né? Porque os judeus de língua grega, mais aferrados à tradição, os judeus de língua hebraica, perdão, mais aferrados à tradição de língua hebraica, não vão aceitar muito bem esses livros, porque eles têm certas dúvidas de que se Deus inspiraria livros em língua em terra estrangeira. Né? Ou seja, será que Deus inspiraria um livro que não em língua hebraica? Né? Um livro inspirado em língua grega? Os judeus mais puristas da Terra Santa não vão concordar muito com isso, que para os judeus que já vivem numa comunidade de língua grega, seja em Alexandria, seja na região da Grécia, na região da Europa Central, não vão ter problema com isso. Né? Essa tradução para o grego é a que basicamente vão usar Jesus e os apóstolos. Né? Porque depois de um certo momento, como eu dizia, todo mundo vai se influenciar pela cultura grega. Israel vai ser dominado depois pelos romanos, e os romanos, ainda que a sua língua seja o latim, tinham na cultura grega basicamente uma cultura quase que sua, né? Adotando os deuses gregos, a própria língua grega como a língua internacional, o modo grego de viver, o modo grego de se vestir, o modo grego de escrever. Né? Então, quando Jesus nasce na Palestina, no período da dominação romana, né? Ele nasce no período da dominação romana, é por isso que ele é julgado por Pôncio Pilatos, e é por isso que reina na região da Galileia, que é o rei Herodes, um rei que, na verdade, foi um rei imposto pelos romanos, apenas para ser um representante dos romanos. Então, Jesus nasce nesse contexto em que a Bíblia, a tradução grega da Bíblia, dos 70, é a grande Bíblia difundida, é a grande tradução utilizada. Tanto é que quando um evangelista cita uma passagem do Antigo Testamento no seu evangelho, ele cita segundo a tradução dos 70. Né? Dá para a gente notar isso no original grego. Quando São Mateus cita algum trecho de Isaías, ele cita na tradução dos 70. Né? Então, essa é a Bíblia, que é a tradução que é utilizada pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. Né? Que tem aqueles 7 livros, como eu dizia, chamados deuterocanônicos, do segundo cano, né, inspirados em língua grega. Bom, e essa é a tradução que a igreja vai usar desde o princípio, essa tradução dos 70 da língua grega. Né? Quando a igreja, nos séculos seguintes, vai desenvolvendo a sua teologia, vai desenvolvendo a sua filosofia, a sua liturgia, né, porque a Sagrada Escritura sempre foi lida dentro da liturgia, vai se percebendo a necessidade de tentar unificar uma tradução. Né? Mas, unido a isso, a gente ainda tem as discussões em torno do cânon do Novo Testamento. Né? Porque o Antigo Testamento, quando o cristianismo surgiu, já estava muito bem definido. Né? E aí o Novo Testamento vai formando o seu cânon. Né? Primeiro com os 4 evangelhos canônicos, né? Porque, na verdade, evangelhos apareceram vários, né, ao longo dos 3, 4 primeiros séculos. Né? E a igreja, ao longo da sua tradição, com os padres da igreja, foi fazendo a purificação, ou seja, o que aqui é realmente autêntico, ou o que aqui, na verdade, são apócrifos, ou seja, alguns critérios. Né? Então, primeiro, os mais antigos. É lógico que os escritos mais antigos têm uma maior prioridade que os mais novos. Então, se um certo evangelho só começa a aparecer manuscritos a partir do século II, século III, já talvez não tem tanta autenticidade. Né? Enquanto que os evangelhos, os 4 evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são evangelhos lá dos primeiros séculos, escritos ou por apóstolos que conheceram Jesus, São Mateus e São João, ou por evangelistas que conviveram com os apóstolos, São Lucas e São Marcos. Né? Aliados a isso, os cristãos também introduzem no Novo Testamento as cartas de São Paulo, né? São Paulo, grande evangelista do mundo mediterrâneo, né? do cristianismo primitivo, fundou diversas comunidades ao longo daquelas cidades do Império Romano, fundou diversas comunidades cristãs, ali colocou bispos, enfim, e as comunidades que ele não podia ir, ou aquelas que ele já tinha passado, ele deixava cartas, né? Mandava cartas, e essas cartas têm um valor, ainda que endereçados a uma determinada comunidade,
têm um valor, por serem inspiradas divinamente, universal. Tanto é que nós, até hoje, todos os domingos, lemos as cartas de São Paulo, sempre algum trecho das cartas de São Paulo, né? Que ainda que direcionado a uma comunidade específica naquele momento, seja aos coríntios, aos romanos, aos gálatas, tem um valor assim universal, enquanto doutrina, enquanto fé, né? E, portanto, são reconhecidos, é reconhecida a sua inspiração, são adicionadas no cânon do Novo Testamento. Também as cartas de outros apóstolos, né? 2 cartas escritas por São Pedro, 3 cartas escritas por São João, uma carta escrita por São Tiago, a carta de São Judas Tadeu e o livro do Apocalipse de São João também, né? O mesmo São João que escreveu o Evangelho e 3 cartas, escreveu também o livro do Apocalipse. E os Atos dos Apóstolos, né? Um grande livro histórico que conta o nascimento da igreja a partir de Pentecostes, que foi escrito por São Lucas, né? Que escreve, então, 2 livros, o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos. São Lucas, que era discípulo de São Paulo, né? Segundo a tradição, São Lucas escreveu o Evangelho baseado na pregação de São Paulo, e São Marcos escreveu o seu Evangelho baseado na pregação que ele ouvia de São Pedro. São Marcos, grande discípulo de São Pedro. Então, assim vai se formando o cânon do Novo Testamento, né? Que no princípio sempre vai sendo um processo, né? Então, por exemplo, alguns livros muito bons do início da igreja, período da igreja primitiva, que eram reconhecidos por livros muito piedosos, algumas vezes, nas primeiras comunidades, eram colocados no cânon do Novo Testamento, né? Só que depois foi se percebendo uma diferença entre os livros realmente inspirados e os livros escritos por autores eclesiásticos reconhecidos, mas que não têm o mesmo valor que um livro inspirado, né? Então, por exemplo, ainda se encontra listas do século II, III, que adiciona ao cânon do Novo Testamento livros como O Pastor de Hermas, né? O livro O Pastor foi escrito por Hermas, que foi irmão do Papa Pio I, que alguns cristãos colocavam no cânon como um livro do Novo Testamento, que depois vai ser retirado, vai ser reconhecido como um livro piedoso, muito bom, mas que não é mais do período da inspiração das Sagradas Escrituras, né? E assim a Igreja, ao longo dos 4 primeiros séculos, pelo menos, vai formando todo o cânon do Novo Testamento, né? E durante todo esse período, qual é a versão que se usa das Sagradas Escrituras? Principalmente, como eu disse, a tradução dos 70, no Antigo Testamento, e as primeiras traduções se usa os primeiros manuscritos em grego também do Novo Testamento, mas no Ocidente vai se começando a perceber a necessidade de traduzir a Sagrada Escritura do grego para o latim, né? Porque no Ocidente vai chegando um momento que o latim vai ganhando preponderância sobre o grego. Enquanto no Oriente o grego vai sendo a grande língua, no Ocidente o latim é que vai se tornando a língua falada pelo povo, a língua mais popular, a língua mais utilizada, e aí vai se percebendo a necessidade de fazer traduções da Sagrada Escritura para o latim, né? Então, nos 4 primeiros séculos vão surgir pequenas traduções, alguém que faz uma tradução dos 4 evangelhos, alguém que traduz algum trecho do Antigo Testamento, mas não surgiu ainda uma edição unificada de toda a Sagrada Escritura para o latim, né? Então, o Papa Damaso I, no século IV, vai incumbir um padre da Igreja, que é São Jerônimo, de fazer a primeira tradução completa da Sagrada Escritura para o latim. E ele incumbe São Jerônimo de fazer isso com uma missão verdadeiramente hercúlea, ou seja, ele teria que traduzir o Antigo Testamento dos originais, hebraico e aramaico, e o Novo Testamento do grego, utilizando-se para isso dos melhores manuscritos que ele conseguisse encontrar, né? Os melhores manuscritos, os mais autênticos possíveis, né? E os mais antigos. Para isso, São Jerônimo vai demorar 17 anos, né? Ele vai morar na Terra Santa. Na Terra Santa, ele vai aprender com rabinos hebraico e aramaico, né? Vai estudar durante um bom tempo hebraico e aramaico para se tornar um bom especialista nessa língua, vai se aperfeiçoar no grego, vai se aperfeiçoar no latim, e vai correr atrás, em toda a Terra Santa, dos melhores manuscritos que ele encontrar, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E durante 17 anos, ele pacientemente, morando numa gruta em Belém, vai fazer a tradução, então, de toda a Sagrada Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, das línguas originais para o latim. Apresenta, então, ele essa tradução ao Papa Damaso. O Papa Damaso promulga essa tradução para toda a Igreja, que é o que nós chamamos de Vulgata, né?
Vulgata, em latim, significa aquela que é divulgada, aquela que é a mais utilizada, né? Aquela que é amplamente divulgada. E aí, a Vulgata. A Vulgata, portanto, até hoje, é a tradução oficial da Igreja Católica de rito latino, né? Então, quando falarmos de Sagrada Escritura na Igreja Católica, antes de falarmos de versões, de traduções, temos que entender que nós temos uma versão, uma tradução oficial para uso de toda a Igreja. É a Vulgata, né? É o original latino, traduzido por São Jerônimo, e que na década de 70 recebeu uma ótima revisão, que hoje até nós chamamos ela de Neo-Vulgata, né? Porque na década de 70, depois ali na esteira do Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II pediu que se fizesse uma revisão dessa tradução, né? Lógico, já depois de vários séculos, com o surgimento de surgimento de novos manuscritos, de novas técnicas de tradução. O Papa João Paulo II, então, pede que se faça uma revisão da tradução, e até com essa revisão de tradução percebe-se que São Jerônimo ele fez um trabalho ali incrível. Imaginar que no século IV, São Jerônimo conseguiu traduzir toda a Sagrada Escritura, estudando as línguas originais, fazendo um trabalho minucioso de tradução. Ele fez ali um trabalho incrível. Tanto é que para a Neo Vulgata não precisou fazer essas correções, na verdade. Arrumou aqui uma parte ou outra, né, para deixar mais clara a tradução, mas o trabalho de São Jerônimo até hoje permanece praticamente intacto, né? Então, é a partir da Vulgata que surgem, então, as traduções da Sagrada Escritura para as línguas modernas que nós falamos, o português, o inglês, o francês, o espanhol, né? É a partir dessa tradução de São Jerônimo, que aí os tradutores católicos, utilizando-se da tradução de São Jerônimo do latim, que é a tradução oficial da Igreja, cotejando com os originais grego, hebraico e aramaico, fazem as traduções para as línguas modernas. Toda tradução da Sagrada Escritura e edição por uma editora católica deve receber autorização da Igreja, né? Porque a Igreja procura ter muito cuidado com a tradução da Sagrada Escritura. É o livro sagrado da Igreja, né? Fazer uma tradução não é algo fácil, e ainda mais com um livro que deve manter a integridade das palavras como foram transmitidas pelos escritores eclesiásticos, né? Então, não pode ser uma tradução qualquer, não pode ser uma tradução mal feita, né? Então, por isso que a Igreja tem tanto cuidado com a tradução da Escritura. Ao longo de vários séculos, a Igreja sempre teve todo esse cuidado com a tradução da Sagrada Escritura. Fez questão de manter essa tradução unificada no latim, né, que nós usamos até hoje. Então, por exemplo, na missa, né, nós ouvimos as leituras do lecionário, a tradução oficial para o português, ela é feita segundo o original latino, né? Pega-se lá o original latino de São Jerônimo, que é utilizado nos lecionários oficiais da Igreja em latim, e aí a Conferência Episcopal de cada país traduz para a sua língua do original latina. Por isso que na missa a gente só pode usar a tradução do lecionário, não pode se utilizar outra tradução, porque aquela tradução do lecionário foi aprovada pela Igreja e reconhecido que é uma boa tradução, que não modifica palavras, que não modifica sentidos, né? Porque desde a Reforma Protestante, né, isso vai surgir fugir um pouco do controle da Igreja, porque agora os protestantes vão surgindo com as suas traduções, né? E aí, além de serem traduções que muitas vezes não têm a rigidez acurada de tradução da Igreja, né? Muitas vezes traduções que modificam palavras, traduções que modificam sentidos dos originais para tentar justificar doutrinas, heresias e erros, e também retiraram livros da Sagrada Escritura, né? Se nós percebermos, existe a grande diferença do Antigo Testamento católico para o Antigo Testamento protestante. Enquanto o Antigo Testamento católico contém 46 livros, o Antigo Testamento protestante contém apenas 36 livros. Eles retiraram aqueles 7 livros deuterocanônicos, como eu dizia, escritos lá no Antigo Testamento em língua grega, e, portanto, retiraram da Bíblia deles esses livros, que, como eu disse, eram utilizados por Jesus e pelos apóstolos. Tanto é que esses livros são citados em cartas de São Paulo, são citados em passagens do Evangelho, mas que, então, Lutero, na Reforma Protestante, retirou da Bíblia. Principalmente porque esses livros contêm passagens que são contrárias a doutrinas protestantes ou que corroboram, na verdade, verdades católicas, né? Então, por exemplo, o valor da oração pelos mortos, né? A questão do purgatório, está lá no livro dos Macabeus, segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, né? Então, os protestantes tiraram os 2 livros dos Macabeus.
também, e outras questões mais, né, no livro da Sabedoria, no livro do Eclesiástico, não confundir Eclesiástico com Eclesiastes, né? O Eclesiastes, tanto os católicos quanto os protestantes têm, mas o Eclesiástico só na Bíblia católica, né? Então, os protestantes fizeram essa retirada. No Novo Testamento é igual, 27 livros para tanto para católicos quanto para protestantes, né? Embora o Lutero quisesse tirar alguns livros da Bíblia protestante, né? Ele, por exemplo, não gostava muito do livro do Apocalipse, né? Ele não era muito favorável à Carta de São Tiago, justamente porque a Carta de São Tiago vai frontalmente contra a doutrina protestante da salvação unicamente pela fé, sem as obras, né? E aí São Tiago tem um trecho belíssimo que fala do valor da fé com as obras e que a fé sem obras é morta, né? E aí, como isso vai de encontro ao sola fides do Lutero, ele tinha o desejo de tentar tirar a carta de Tiago também do cânon do Novo Testamento. Embora não tenha conseguido, encontrou muita oposição em meio aos seus, né? E acabou que aí no Novo Testamento os protestantes não mexeram, né? Mas no Antigo Testamento, enfim, 7 livros a menos. Então, por isso é muito importante aos católicos procurarem sempre traduções aprovadas pela Igreja, né, de editoras católicas, né, por esses vários motivos que eu acabei de elencar. Não é bom, portanto, para um católico utilizar-se de uma tradução protestante, porque na Bíblia protestante faltam livros, que para nós são livros sagrados, inspirados, né, os 7 livros deuterocanônicos. As traduções, na maioria das vezes, elas não seguem uma rigidez de tradução do sentido original das palavras, né? Muitas vezes tem modificações, omissões, né? As notas explicativas, né? Por exemplo, todas as Bíblias católicas devem ter notas explicativas. Isso é algo pedido pela Igreja, né? Porque muitas passagens têm sentido difícil, muitas passagens têm um sentido que não é tão claro. Então, para que ninguém tente fazer uma interpretação pessoal e acabe caindo num erro, as notas explicativas ajudam a entender o verdadeiro sentido daquelas passagens e o modo como a Igreja e o magistério autêntico deixado por Cristo o interpretam, né? Então, isso nas Bíblias protestantes não vão encontrar, ou se encontrar notas explicativas, será contendo a doutrina dos protestantes, que em muito difere da doutrina católica, né? Então, por isso, não convém a um católico utilizar-se de traduções protestantes, né? Por essa série de fatores. Embora possa acontecer que a Igreja aprove, em determinadas circunstâncias, traduções ecumênicas, né? Como, por exemplo, nós temos a chamada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. O que significa isso? É uma tradução feita com estudiosos de diversas denominações cristãs, então católicos e protestantes, ortodoxos, que podem se juntar, fazer essa tradução de maneira acurada, séria, né? E aí pode ser publicam essa Bíblia, que é interconfessional, ou seja, ela é ecumênica, pode ser usada tanto por católicos, protestantes, ortodoxos, e aí elas contêm, então, tem que conter os 7 livros deuterocanônicos, que são sagrados para nós e que não são para os protestantes, né? Então, nesse caso, por exemplo, uma Bíblia de tradução ecumênica pode, mas aí tem que conferir se é realmente uma Bíblia de tradução ecumênica aprovada pela Igreja, né? Eu me lembro aqui agora, em português, nós temos a chamada TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Essa é uma tradução que pode ser utilizada por católicos, porque é uma tradução ecumênica aprovada pela Igreja, né? Então, é muito importante que a gente tenha noção, né, desses pequenos detalhes que vão fazendo uma grande diferença na fé, né? Porque a Sagrada Escritura, como eu disse, é um livro, na verdade, um conjunto de diversos livros, escrito em diversos momentos, em diversos tempos, com complexidades de tradução muito grandes. Então, cada tradução ela deve ser feita de maneira muito acurada para que não tenha erros grosseiros de tradução, né? Embora a gente saiba que toda tradução perde alguma coisa do original, sempre, né? Mas entre perder alguma intensidade do original e perder todo um sentido, né? Não convém, né? Poderia dar aqui alguns exemplos, né, para a gente entender um pouco de como a tradução ela é sempre um pouco defeituosa, é claro. Por exemplo, né, quando lá no Evangelho de São Lucas o anjo vai saudar a Virgem Maria, né? Nós lemos nas traduções ave cheia de graça, né? No grego essa expressão ela tem um sentido mais forte, né? Diz ave que caritomene, que seria em grego ave, aquela que transborda de graça, aquela que está totalmente tomada pela graça, né?
e faz muito mais sentido do que um simples cheia de graça, né? A tradução da Vulgata de São Jerônimo vai dizer gratia plena, que até me parece uma tradução melhor, ou seja, plena de graça, aquela que está plena de graça e que não tem espaço para outra coisa que não seja graça, né? E aí, em português, o cheia de graça, a gente até tem esse sentido, mas ainda é deficiente, se for comparar com a intensidade, por exemplo, do texto original, né? Também o Cântico da Virgem Maria, né? A gente até conhece ele pelo nome latino, Magnificat, né? A gente traduz como a minha alma engrandece o Senhor. Só que em latim eu utilizo apenas a palavra Magnificat. A palavra Magnificat já significa tudo isso. A minha alma engrandece o Senhor, né? Magnificat é uma palavra de grande exultação espiritual, né? E aí a gente, em português, vai precisar fazer toda uma frase para explicar o sentido, né, dessa palavra latina, que é a tradução de outra palavra grega. Então, é lógico que toda tradução sempre vai deixar alguma coisa a desejar, né? Mas, quando ela é feita acuradamente, com estudiosos que realmente entendem aquela língua, que realmente entendem o contexto cultural no qual aquela passagem é feita, aquele texto foi escrito, isso se torna muito melhor, né? E aí a gente tem a garantia da igreja, né, dos bispos, que aprovando aquela tradução, aprovando aquela edição da Sagrada Escritura, é para nós uma grande segurança, né? Então, como percebemos, é muito complexo toda essa questão que a gente vê da tradução da Sagrada Escritura, e isso vem lá desde o Antigo Testamento, como eu falava, né, a Septuaginta, depois passando pela Igreja Primitiva no Novo Testamento, as questões em torno do cânon bíblico, depois as dificuldades que vão surgir com a divisão da Igreja, né, no protestantismo, até hoje todas as nossas edições modernas que vão aí aparecer, né? Entre as edições católicas, é lógico, você tem as várias traduções, Ave Maria, Jerusalém, só, mas por que, né, quando a gente vai ler ali, várias pessoas lendo várias traduções são um pouco diferentes, né? São um pouco diferentes, que cada equipe de tradutor utiliza determinadas palavras, mas é uma mudança unicamente de palavras, não de sentido, né? É na hora ali de escolha gramatical de fazer a tradução, mas não no sentido das palavras, né? Isso entre as Bíblias católicas não há, porque todas elas receberam essa aprovação da Igreja, né? Agora, pode haver sim essa mudança de sentido entre uma tradução católica e uma tradução não católica, por exemplo, né? Bom, acho que eu já falei demais, deixar você falar um pouco, Juliano, não sei se o pessoal tem perguntas ou como vocês programaram. Bom. Então, nós abrimos agora para perguntas, né? Eu deixei um comentário rolando aqui ao longo da live para as pessoas irem fazendo perguntas. E aí nós já temos aqui duas perguntas. Eu vou mostrar aqui na tela e ler para você, aí okay, se você puder responder. E claro, quero te agradecer, foi muito esclarecedor, assim, para mim pessoalmente, eu acredito para a maioria das pessoas também, né? Até a Rafaela falou aqui, está muito boa a live. Assim, tirou bastante dúvida, eu acredito, de muita gente. Bom, então, a Rafaela foi a primeira a deixar a pergunta. Ela disse assim: Eduardo, você indica alguma publicação da Bíblia atual? Qual versão vocês utilizam no seminário? Para estudos teológicos, né, acadêmicos, se utiliza em língua portuguesa, principalmente a Bíblia de Jerusalém. Então, a Bíblia que qualquer professor de teologia bíblica vai recomendar para o uso em português, que é uma tradução muito bem feita, é a chamada Bíblia de Jerusalém, né, cujo original foi escrito em francês, né, uma tradução do Instituto Bíblico Francês, que fez essa tradução incrível na década de 70, e que nós temos a tradução aí em português, que hoje em dia vamos dizer assim, é a tradução acadêmica por excelência utilizada, é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Agora, uma outra tradução também que eu indico e que eu gosto muito, não só para estudo, mas também para a oração pessoal, é a tradução da CNBB, a nova tradução da CNBB, da Bíblia da CNBB. Está uma tradução também muito bem feita, né, com a colocação das palavras, do respeito dos diversos gêneros literários no texto, né, a clareza também dos textos, é a Bíblia da CNBB. Também é uma tradução assim que eu recomendo muito. Perfeito.
Agora a Júlia fez uma pergunta. Um evangelho, ao ser considerado apócrifo, deve ser desconsiderado? Não podemos confiar nas suas Ah, informações? interessante pergunta. Essa é uma dúvida também que eu já me apresentei, eu Um confesso. evangelho apócrifo, não necessariamente, não existem só evangelhos, né? Existem apócrifos do Antigo, existem apócrifos do Novo, sejam evangelhos, sejam Atos, Apocalipses, né? O fato de não ter sido incluído no cânon bíblico e ser chamado apócrifo não quer dizer que necessariamente ele é uma heresia ou ele contém só erros, não, né? Ali se reconhece que geralmente ou ele é muito tardio para ser de quem ele alega ser. Então, por exemplo, nós temos o chamado proto-evangelho de Tiago, que teria sido escrito pelo apóstolo Tiago. Só que ele já foi escrito no século II, então não foi São Tiago que escreveu. São Tiago escreveu no século I, então ele é um evangelho tardio. Então ali ele não pode ter sido escrito por São Tiago. E geralmente os evangelhos apócrifos eles têm uma mistura de factualidade, de informações factuais, com coisas mais fantasiosas, né? E são evangelhos que tentam apresentar certos milagres muito fantasiosos, uma história assim muito lendária ou muito mitológica, tentam misturar alguma coisa mitológica no meio. E aí por isso, dentro dessa crítica da análise, a Igreja foi percebendo ao longo dos 4 primeiros séculos que muitos desses evangelhos, na verdade, eram misturas de factualidade com certas lendas, né? Mas deles se tiram também informações verdadeiras, né? Por exemplo, o nome dos pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santana, nós conhecemos por causa desse próprio Evangelho de Tiago, né? Os padres da Igreja dos primeiros séculos nos demonstram que o nome dos pais da Virgem Maria, transmitido por esse próprio evangelho, esse evangelho apócrifo, na verdade é autêntico, né? Eram realmente Joaquim e Ana, e aí a gente recebe o nome deles por esse evangelho apócrifo, porque os 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento não trazem o nome dos pais da Virgem Maria, mas a gente recolhe essa tradição do evangelho de Tiago, desse evangelho apócrifo. Também outras tradições, né? Por exemplo, a morte de São Pedro. São Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, né? Então nós temos os chamados Atos de Pedro, né? Que é também um livro apócrifo do Novo Testamento, que não é inspirado, mas que contém narrativas factuais, históricas, acerca do padecimento de São Pedro em Roma, crucificado de cabeça para baixo, na perseguição do imperador Nero, né? Então, um apócrifo não tem que ser totalmente Entendi. desconsiderado, não. A gente só tem que entender que muitas vezes ele é fruto dessa mistura de factualidade com lendas, com certas historietas da tradição que se contavam, né? Ou também alguns podem ser livros escritos por comunidades heréticas, né? Agnósticos, né? O gnosticismo, que era uma heresia que surgiu ali logo no primeiro século, e São João ele escreve o evangelho dele justamente para combater essa heresia gnóstica, e os gnósticos vão escrever muitos apócrifos, né, para tentar criar documentos que corroborassem as suas doutrinas heréticas. Então, tem todo esse estudo, né? Mas hoje em dia, se procurar, se encontra, né, algumas edições críticas dos apócrifos, feitas por historiadores sérios, que nos ajudam a entender o que ali pode ser utilizado de factual, o que na verdade ali é uma inserção para tentar justificar uma heresia, um erro, né? Mas é bem interessante a leitura dos apócrifos nesse sentido. Mas sempre tendo, claro isso, de que Entendi. não são livros inspirados, né? Não são livros sagrados enquanto inspirados como os livros da Sagrada Escritura. Entendi. Então, na verdade, eles não devem ser totalmente considerados, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com as informações que Isso. são apresentadas. Eu gostei dessa sua dica da gente ver algumas análises críticas, era isso que eu ia te perguntar. Então, existem historiadores que fazem, né, realmente essa avaliação. Agora, eu tenho uma pergunta, né? É que durante a semana eu convidei alguns colegas de trabalho a assistirem a palestra. E uma colega, ela protestante, ela me disse o seguinte: sei que existe uma diferença entre a Bíblia católica e protestante, e ela disse que no entendimento dela, como protestante, a Bíblia dela tinha menos livros porque, segundo ela, esses livros não foram escritos num determinado território e que por isso eles não reconheciam. Você já ouviu essa história? Eu entendo que você falou, né, do grego e tudo mais,
Mas a gente, como católico, como que a gente pode responder, né, quando alguém fala alguma coisa Então, como geralmente essa? se usam desse argumento, né? Que é um argumento, na verdade, dos judeus, né? Como eu dizia, os judeus da Terra Santa, Uhum, falantes de língua hebraica, não reconheciam como inspirados livros que não fossem escritos em hebraico ou na Terra Santa. Livros que tivessem sido escritos em grego e em uma terra estrangeira. Eles não acreditavam que Deus pudesse inspirar um autor sagrado em terra estrangeira, em língua estrangeira. E os judeus de língua grega, que já não moravam na Terra Santa, moravam dispersos nas várias cidades do Império de Alexandre, já entendiam que não, Deus não se limita a essas questões meramente humanas, de povos, de culturas, né? Mas que Deus pode sim, pelo seu querer uhum, onipotente, inspirar um livro sagrado fora de Israel e uma língua que não seja a língua de Israel, o hebraico, né? Então, isso sempre foi entendido pelos judeus de língua grega. E o grande argumento que a gente pode dar aos sim. protestantes é o seguinte: os apóstolos utilizavam a tradução dos 70, que continham esses 7 livros. Isso é comprovado pelos próprios originais gregos. Quando a gente pega um manuscrito grego, como eu falei, de um evangelho, e lá um evangelista cita uma passagem do Antigo Testamento, uma profecia, um salmo, a gente percebe claramente que ele está utilizando a tradução grega dos 70, né? Pela análise crítica do texto, né? Pela Uhum, filologia, a gente vê que ele está usando uma tradução da Bíblia grega dos 70. Ora, se São Paulo, se São Mateus utilizaram da tradução da Bíblia dos 70, que continha esses 7 livros, então, desde o princípio lá dos primeiros apóstolos, já se usavam esses 7 livros. E também a gente percebe passagens do Novo Testamento que citam esses 7 livros do Antigo Testamento. Então, você vai ter passagens que vão citar o livro da sabedoria, São Paulo vai uhum. citar o livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico, né? Então, tudo isso mostra para a gente que esses 7 livros são também livros inspirados do Antigo Testamento. Perfeito. Bom, obrigado, né, pela resposta. Agora vou ler aqui alguns comentários que as pessoas deixaram também, agradecendo. Tirlane colocou: Ludicidade, excelente palestra. Sugiro que essa palestra se torne uma apostila. Parabéns. A Tirlane gostou tanto que sugeriu que a gente escrevesse uma apostila. Aí ela comentou aqui: quando fiz Mater Ecclesi, tivemos que usar a Bíblia de Jerusalém. Né? Então, parecido Sim, com o João também deixou, né, um abraço para você, disse que está acompanhando, né, agradeceu. Também agradeço muito a sua disposição. Foi muito bom para a gente, com certeza, assim, como eu disse, pessoalmente, foi muito bom tudo que você trouxe para a gente, né, muito esclarecimento. Acredito também pelos comentários que as pessoas gostaram bastante. Então, muito obrigado, Eduardo, volte sempre. Né, quero te convidar para assistir as nossas próximas palestras. Né, então, na quinta-feira, nós teremos uma palestra com o Padre Henrique sobre o livro de Deuteronômio, né, que foi o tema escolhido esse mês, né, para esse ano, pela CNBB. E no final do mês, né, no último sábado do mês, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Como você mesmo comentou, né, é um livro bastante complexo, né, então a gente não vai conseguir abordar, né, tudo que ele abrange, mas a gente vai fazer uma introdução. Acredito que também vai ajudar muita gente. ok, eu com certeza acompanharei sim, sem dúvida. São temas muito interessantes, né? Então, eu Uhum. deixo aqui o meu abraço, né, a toda a paróquia, né, a toda a comunidade, ao pároco, de modo especial ao João, meu irmão de turma, que me fez esse convite, né, ao qual eu fico muito agradecido, muito honrado. A você também, né, pela paciência aqui de acompanhar, de estar aqui conosco, né, e a todos que nos assistem, né, mais uma vez eu peço desculpas pelo imprevisto, né, do início, tivemos aqui um pequeno imprevisto na casa paroquial, mas já consegui chegar, né, apesar de alguns minutos aí de atraso, mas eu espero que tenha conseguido contribuir, né, para a fé de cada um, para a formação cristã de cada um, né, e que possamos, de fato, ter esse amor às Sagradas Escrituras, né, e caminhar a cada dia nessa meditação da Sagrada Escritura, nesse amor a esse grande presente que nosso Senhor nos deixou, que é justamente a sua Escritura, né? A sua própria palavra no meio de nós, que nós temos na Santa Missa, né? Que nos é apresentada enquanto palavra escrita, enquanto Sagrada Escritura, mas também enquanto Cristo, que é a própria palavra encarnada e que se dá a cada um de nós através da Eucaristia. Né? Então, mais uma vez, agradeço e peço que rezem por mim, rezem
pelos meus irmãos seminaristas, né, por todos os sacerdotes, para que sejam fiéis à palavra de Deus. Obrigado, Eduardo. Agora só vou ler os últimos comentários. Ó, a Sônia colocou: obrigada, que Deus derrame muitas bênçãos em sua vida. A Tirlane: Eduardo, que o Espírito Santo seja sua fortaleza, que Deus derrame inúmeras bênçãos e graças sobre a sua vida. Obrigado. E a Terezinha: obrigado, é bom aprender cada vez mais. É isso, Eduardo. Você pode fazer para a gente uma oração? Vamos finalizar com uma oração? Será que você pode nos guiar nesse momento? Com certeza. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que nos dás de nos debruçar um pouco sobre a vossa palavra, sobre este grande presente de amor que é a tua palavra deixada a nós. Senhor, que a mensagem de cada livro sagrado possa ecoar em nossos corações, possa trazer a eles a sabedoria, a verdadeira fé, possa inspirar em nós o verdadeiro amor, a vós que sois um Deus uno e trino. E que a cada dia esta palavra possa germinar em verdadeiros atos de fé, esperança e caridade em nossas vidas, de grande amor por vós e de grande amor por nossos irmãos. Que a Virgem Santíssima, que durante 9 meses gerou em seu ventre Cristo, a palavra encarnada, o Verbo encarnado, possa interceder por cada um de nós, para que sejamos cada dia mais fiéis ao seu Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Eduardo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Né? A gente finaliza aqui agora a nossa palestra. Obrigado. Até